Então, de novo, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Que bom. Um bom dia para todos nós. Um dia muito bacana, uma manhã tranquila. Que Jesus seja a nossa inspiração. Eu sei que Jesus, ele indicou que nós procurássemos evitar os primeiros lugares. Mas vocês não querem sentar um pouco mais para frente, não? Muito bem, queridos. Como é bom nós termos, em momentos tão conturbados como este que nós estamos passando, momentos de pouquíssima paciência, tolerância, compreensão um com o outro, que nós tenhamos um espaço como este para que a gente possa tratar das necessidades do nosso coração, as necessidades da alma. Casa espírita é o melhor lugar do mundo para a gente chorar. Uma delícia. Por quê? Quando a vida nos propõe perguntas e que nós não temos respostas, e a vida propõe, quando nós nos propomos perguntas para nós mesmos, da nossa intimidade, e nós ainda não temos resposta, e essas perguntas também vêm, nós nos sentimos totalmente desorientados. Todos nós. A falta de respostas que nós sentimos e que nós percebemos em nós gera uma angústia que faz com que a gente, em muitos momentos, se desespere. Eu não sei se aqui também tem disso, mas lá no Recreio, onde eu moro, tem muito disso. Aqui na Barra eu não sei, mas lá no Recreio tem muito disso. E a Casa Espírita é um local que nos oferece oportunidades para nós buscarmos respostas para as questões da vida, para as nossas questões íntimas, para as nossas dúvidas. Todas as religiões proporcionam respostas, e todas são respostas ótimas, mas nenhuma dá sequência nas respostas. Nós tivemos a primeira revelação, tivemos a segunda revelação, estamos na terceira. Será que teremos a quarta revelação? Teremos. A quinta, a sexta. Doutrina espírita é um processo em evolução. Isso é magnífico. Isso é magnífico. E uma das questões mais comuns, filosoficamente falando, é que a gente vai trabalhar aqui hoje alguns conceitos. Alguns. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo diz: ninguém pode chegar, entrar, adentrar, alcançar o reino de Deus sem que haja a reencarnação, sem que nós possamos viver novamente. E dentro desse título já tem material para a gente pensar. Já tem material para a gente pensar. A nossa doutrina espírita é uma maravilha, porque ela explica, ela fala assim para a gente: olha só, esse negócio de reino de Deus é o seguinte, evolução. Você quer chegar no reino de Deus? Esse mistério, esse lugar misterioso, que está dentro, está fora, a gente fica questionando. Aí vem o Espiritismo e diz o seguinte: olha só, é progresso evolutivo, é progresso interno, é busca da nossa evolução através das experimentações que a gente vai tendo nas nossas vidas como encarnados e como desencarnados. Isso aí que é tal do reino dos céus, é um processo de evolução. Agora eu queria trabalhar aqui um termo que inicia essa expressão: ninguém pode ver o reino de Deus se não reencarnar. Quando a gente encontra em doutrina espírita o termo assim, sempre, nunca, vamos ter extremo cuidado, porque em raros momentos isso realmente procede. Quando fala assim, a vida sempre é misericórdia de Deus, está sempre certo. O sempre aí está certo. A vida nunca é para castigar, nunca, também está certo. Não tem exceção. Agora,
Nas demais questões, nós temos que ter muito cuidado com esses termos muito radicais, muito fechados. Todos nós sabemos que nós vivemos num mundo dinâmico, um mundo quântico. O que é isso? Nós não vivemos num mundo de definições fechadas. Nós vivemos num mundo não de certezas, mas de probabilidades. E nós geralmente somos cheios de certezas, né? Então, olha só, ninguém pode... eu vou trocar essas expressões pelo nosso vocabulário espírita. Então, não dá para progredir, ninguém consegue progredir sem a reencarnação. Ok, isso é fato. Agora, quem aqui está lendo o livro Sexo e Destino? Ninguém? Então, vou dar aqui um pequeno spoiler. É pouca coisa, não vou contar o livro inteiro não, mas é só um pequeno spoiler. Nesse livro, tem um espírito que está coordenando um grupo espiritual totalmente complicado. Totalmente complicado. Espíritos que já tiveram uma existência anterior em conjunto, que reencarnaram em situações de lares diferentes, mas esses lares se aproximaram para que pudessem rever os equívocos do passado. Existe um mentor espiritual chamado Félix, irmão Félix, que coordena toda aquela situação para ajudar que aquele grupo realmente aproveite a oportunidade. Pois bem, lá no final do livro, a gente vai saber que na encarnação anterior, em que houve um comprometimento imenso, o causador deste comprometimento, o elemento central, foi o próprio irmão Félix. Olha que interessante. E fazendo as contas, esse espírito, ele foi de espírito problemático, espírito desagregador, a um espírito que busca soluções para um grupo espiritual, sem reencarnar. Eu fiz as contas, entre aquela reencarnação do grupo e a segunda, essa que o livro narra, o livro Sexo e Destino, se passaram alguma coisa pelas minhas contas entre 50 e 70 anos. E ele chegou a uma posição de destaque espiritual. Eu tenho medo de usar a palavra destaque, porque parece que é um superstar, né? Parece uma coisa de Big Brother, que a nossa mente tem esse negócio, né? A gente relaciona as coisas do espírito com as coisas do mundo. Tudo bem que a gente ainda use isso, mas é muito perigoso. Então, ele chegou a um ponto de evolução tal que ele foi capaz de organizar um tratado de paz entre aquele grupo espiritual. Pois bem, no final do livro, qual é o caminhamento que a vida dá? Ele reencarna. Mas antes disso, ele deu um salto quântico no seu progresso, sem a utilização da reencarnação. Mas isso é exceção. A regra é que a reencarnação é um mecanismo extremamente necessário para todos nós. Agora que me ocorreu outro exemplo, André Luiz. Quem conseguiu ler toda a série André Luiz, do mundo espiritual, desde Nosso Lar até E a Vida Continua, que é o último livro, percebe o progresso do espírito chamado André Luiz, sem reencarnação. Então nós progredimos aqui e progredimos no plano sutil. Tudo bem? Agora, a regra é que sem a matéria a gente não consegue progredir tanto quanto poderia e deveria. Porque aqui no nosso item, o item 25, desse item do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, necessidade da reencarnação. É uma pergunta que Allan Kardec elabora para os espíritos de uma maneira diferenciada, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é formado, ele não é compactado em forma de perguntas e respostas. O livro dos Espíritos, sim, mas o Evangelho não. Mas o Allan Kardec, em alguns momentos, elabora algumas questões para os espíritos. Ele faz uma pergunta muito interessante para os espíritos. Ele pergunta mais ou menos assim nas minhas palavras: vem cá, esse negócio de reencarnação aí é só para quem está malzinho, né, espiritualmente falando? Só para esse pessoal, né? Essa é a pergunta do Allan Kardec. E São Luís responde a pergunta e elabora nessa resposta alguns conceitos muito interessantes, muito bacanas, que vão dar respostas para questões filosóficas às quais eu me referi quando eu comecei aqui a conversar com vocês.
perguntas existenciais são as mais importantes para a nossa alavancar de consciência. Então, a resposta é longa, São Luís aborda algumas questões, mas ele começa falando assim, olha só, o espírito vai conseguir progredir com a ajuda de uma ação material. Vou falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco. Depois ele continua. Então, o espírito, através de uma programação espiritual, em que o espírito tem a livre escolha, o chamado livre-arbítrio, e uma coisa importante, tem uma igualdade de condições. Deus nos criou a todos de maneira igual. Agora, cada um vai progredir conforme as suas possibilidades. E voltando aqui à questão da livre escolha, eu queria só comentar com vocês um fato. Quando eu era evangelizador, lá no SEMA, na turma vermelha, eu trabalhei com uma turminha entre 7 e 8 anos. E teve uma aula sobre livre-arbítrio. E eu expliquei para a turminha o que era, olha, nosso poder de decisão, que nós podemos fazer escolhas boas que vão promover o nosso progresso, nós podemos fazer escolhas ruins que também, essas escolhas vão gerar progresso, desde que eu não fique sistematicamente repetindo o erro. Eu acerto, eu progrido quando eu acerto e eu progrido quando eu erro, desde que do erro eu consiga abstrair essa lição da vida. Muito bem. Lógico que não foi nessas palavras que eu usei. Na semana seguinte, a mãezinha veio falar comigo. Falou, Marcelo, sabe que na semana passada, eu não me lembro do nome do aluno, o fulaninho chegou em casa, disse que não queria tomar banho. Ele falou que assistiu a aula do tio Marcelo e que ele tinha direito a livre-arbítrio. E que pelo livre-arbítrio dele, ele não iria tomar banho. Aí eu perguntei, o que você fez com ele? Eu empurrei ele por debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Falei, boa. Porque a vida faz isso com a gente. Quando a gente começa a escolher muita bobagem, fruto da nossa falta de entendimento, de seriedade, de responsabilidade, de maturidade principalmente, a vida joga a gente debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Vai, meu filho, você tem que ir. Eu queria só também deixar para vocês uma dica que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre ela. A questão do livre-arbítrio. Sempre que eu for tomar uma decisão, me lembrar do seguinte: Deus nos deu a todos nós várias ferramentas de progresso. A reencarnação, a própria vida, que fomos criados por amor. Nós temos várias e várias ferramentas para o nosso progresso. Mas a principal ferramenta que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Então, sugestão do Marcelo. Sempre que eu for escolher entre fazer alguma coisa ou não fazer, falar ou não falar, me calar ou não me calar, usar esse mecanismo de raciocínio, esse procedimento mental, eu estou usando a maior ferramenta que Deus me deu para o meu progresso. Eu acho que isso vai me ajudar a tomar decisões um pouco mais centradas no raciocínio. Eu estou usando a maior ferramenta que eu tenho para o meu progresso. Então, vale a pena eu fazer isso? Compensa eu não fazer? Vale a pena eu falar? Ou é melhor me calar? Eu acho que isso vai ajudar a gente de certa forma, a obter uma seleção melhor de escolhas. Uma seleção melhor de escolhas. Muito bem. Então, existe uma ação material, segundo São Luís, que vai fazer com que nós consigamos acessar esse reino de Deus, ou seja, o nosso progresso. Essa nossa relação com a matéria, queridos, me perdoem, é extremamente doentia. No nosso grau moral, é extremamente doentia. Por quê? Nós ainda temos com a matéria muito mais busca de prazer do que propriamente entender qual é a proposta que a matéria tem para mim. Se Deus criou a matéria e eu sei que Deus não cria inutilidades, existe uma proposta para a minha encarnação no mundo material. Existe uma frase que está no livro que eu não me lembro agora, que é o livro de André Luiz, do
um mentor chamado, também não vou me lembrar, mas a frase é ótima, você não vou perder nada da frase. No mundo maior, obrigado, amigos que estão passando aqui, no mundo maior, ele fala assim, o instrutor Eusébio, ele fala assim: aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Então, se eu estou no mundo material, é porque eu tenho alguma coisa que aprender com a matéria. E qual é a coisa principal que eu tenho que aprender com a matéria? Que a matéria me mostra, me joga na cara, me escancara. Ela abre a minha caixa preta. Ela mostra quem realmente eu sou. É no meu contato com a matéria é que eu vou me desnudar. É que eu vou perceber o meu grau de evolução moral, como eu me relaciono com a matéria. E quando eu falo em matéria, eu falo o seguinte: também incluo a minha relação com o meu corpo físico e a minha relação com o outro. Como é que isso se dá? Como é que isso está acontecendo nesse momento? Com que grau de comprometimento eu me relaciono com a matéria, ou com que grau de adiantamento eu posso me utilizar na matéria? O que eu efetivamente faço com a matéria? Como é que isso impacta a minha vida de espírito? Vamos pensar um pouquinho juntos, né? Vamos trazer aqui agora algumas reflexões, buscando algumas respostas para a gente pensar sobre elas. Normalmente, nós temos vivência com a matéria, conforme eu falei, de maneira deseducada, em muitos momentos realmente doentia, em função do nosso grau evolutivo. Todo mundo aqui aceita e entende que existem espíritos que nos conhecem muito mais profundamente do que nós mesmos? Todo mundo aqui aceita isso? Verdadeiramente, existem espíritos que nos conhecem muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ok? Ok. Pois bem, esses espíritos, alguns deles se deram o trabalho de, através de Allan Kardec, trazer para nós, através da codificação, algumas informações, algumas definições. Lá por volta da questão 100 de O Livro dos Espíritos, tem lá a questão do grau de arrumação dos níveis espirituais. Como é que existem espíritos bons, mais ou menos? Como é que é isso? É a chamada escala espírita. E os espíritos dizem o seguinte: olha só, lógico que não existe nada fechado, existem os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos impuros. Nós costumamos usar o termo espíritos imperfeitos, mas na codificação está espíritos impuros. Muito bem. Os espíritos impuros nós conhecemos bem, somos nós. Então, dentro dessa qualificação, os espíritos disseram: existem características de todos nós chegamos a um ponto, um nível espiritual, que nós temos virtudes e temos ainda, eu não quero dizer fracassos, eu quero dizer desafios. E todos nós, queridos, temos duas características predominantes. Todos nós temos. Segundo os espíritos que nos conhecem melhor do que nós mesmos, eles dizem que as características são orgulho e egoísmo. Todos nós somos orgulhosos e egoístas. Marcelo, eu tenho lá um netinho que está fazendo 3 meses orgulhoso e egoísta. Mas o meu marido é orgulhoso e egoísta. A minha esposa é orgulhosa e egoísta. Trabalhador de casa espírita, orgulhoso e egoísta. Todos orgulhoso e egoísta. Dirigente de casa espírita, orgulhoso e egoísta. Agora, queridos, vamos só entender um pouco do mecanismo e da proposta da resposta. Essa resposta não é para que a gente fique espetando um ao outro. Muito pelo contrário, é que a gente perceba em nós que nós temos, no processo evolutivo, nós temos ainda coisas a adquirir, mas o outro também tem. Observar que nós temos limites e fronteiras e o outro também tem. Então, na verdade, a formação é que a gente lide melhor um com o outro, porque todos nós estamos no mesmo barco. O barco do egoísmo e o barco do orgulho.
Então, quando alguém muito querido da casa espírita fala assim pra gente, ah, você é orgulhoso, hein? O que eu vou fazer? Que não? O que a gente faz normalmente? Ah, você também é. A gente se coloca numa posição de rebate, de ofensiva, porque a gente não gosta de ouvir isso. Então, quando alguém fala assim pra gente, pô, mas você é orgulhoso, hein, cara? Fala, eu sei, tá no livro do Espírito, eu sei disso, é verdade, eu sou assim. Quando alguém fala assim, pô, mas você é egoísta, hein? É verdade, eu sou egoísta. Lógico que em maior ou menor grau existe uma variação entre nós, mas todos nós somos. E isso é bom a gente saber porque as nossas relações são mais equilibradas, porque eu sei no contexto em que se encontra o espírito que caminha ao meu lado, porque eu também sei o contexto que eu me encontro. Dentro dessa visão de orgulho e de egoísmo, a gente pode dizer assim, instrutor espírita, palestrante espírita, orador espírita, normalmente são os mais vaidosos. Ou vocês acham que não tem uma dose altíssima de vaidade para estar aqui na frente? Tem que ter, porque senão não estaria. Tem que ter. Tem um orador espírita, eu não lembro o nome dele agora. É um cearense, gente boa, cara, ele tem palestra na internet ótima, não vou lembrar o nome dele agora. Ele conta uma história muito interessante. Ele está fazendo a terapia dele, lá com a terapeuta, e tem uma hora que a terapeuta pergunta assim para ele, você sabe que você faz palestra? Aí ele fala assim, claro que eu sei, porque eu sou vaidoso. Aí ela falou assim para ele, não, porque você é vaidoso a gente sabe, isso aí está fora de cogitação, essa resposta é óbvia demais, não é isso aonde eu quero chegar. Você faz palestra espírita para compensar a sua baixa autoestima. Porque você tem baixa autoestima, então você precisa ficar em destaque e a gente se sentindo missionário, hein? A gente se achando missionário. Baixa autoestima. Porque nós somos orgulhosos e egoístas. E isso é legal a gente perceber, porque isso acalma nossos corações, pelo menos deve. É sensacional eu saber que nesse processo de egoísmo, de orgulho, eu começo a me relacionar com a matéria de maneira seguinte, o eu preciso é o grande momento do egoísta e do orgulhoso, é o eu preciso. Então eu preciso ter um corpo maravilhoso. Eu começo a criar desejos, esses desejos vão me criar necessidades, olha o caminho, que vão me gerar sofrimento. Muito melhor do que a teoria, eu gosto da prática. Eu quero ser, o meu desejo é ser o mais inteligente, o mais espiritualizado, o mais bonito, o mais sarado, o mais seja lá o que for. Esses desejos vão me criar necessidades que eu não serei capaz de cumprir essas necessidades. Vai me gerar sofrimento, decepção. Então eu fico elaborando na minha mente mecanismos de ser cada vez melhor do que o outro. Quando a gente começa a competir, e queridos, quem competem são os animais, não deveríamos ser nós, mas nós competimos, normalmente quem compete não quer a verdade, quer ter razão. E nós competimos na nossa casa, nós competimos no trânsito, nós competimos dentro da casa espírita e por aí vai. É sério isso? Vocês acham que isso é sério? Seríssimo, né? Porque eu não busco mais a verdade, eu busco ter razão. Tem uma história muito interessante que existia na antiguidade um grande sábio que determinava quem tinha e quem não tinha razão. E esse grande sábio visitava várias cidades, percorrendo várias cidades, e fazia com que as pessoas ficassem sabendo, definia quem tinha e quem não tinha razão. E tinha um casal, uma coisa rara, um casal que discutia muito, coisa que não temos no nosso mundo, né? Um casal que discutia muito e brigava, porque você não coloca, você coloca a toalha molhada na cama, porque você não levanta a tampa do vaso sanitário, porque você, não sei o que, ficar aquela discussão, até que chegou naquela cidade o tal do sábio. Aí o casal falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos consultar o sábio para ver quem é que tem razão e quem não tem? Vamos lá. Aí foram para a fila, porque a fila era imensa. Porque a fila para ter razão sempre é grande, nunca é curta. Aquela fila imensa lá para ter razão. Muito bem. A fila foi diminuindo, até que chegou a vez do casal e a mulher entrou primeiro.
e falou do marido que não fazia, que olhava para a vizinha, que não dava bola para ela, que fazia, acontecia. O sábio parou, olhou, pensou. Sabe que você tem razão? Nossa, a mulher saiu de lá, yes, vibrando, né? Contente da vida. Saiu, deu uma risadinha pro marido e foi embora. Aí entrou o marido. Aí o marido começou a falar, não, porque ela reclama de tudo, tem uma vizinha que é bonitinha, eu olho, mas eu só olho, não faço nada. Eu só olho para a vizinha bonitinha, eu deixo realmente a toalha molhada em cima da cama, porque eu não tenho maturidade ainda para pegar a toalha e botar no banheiro, é só isso. Aí o sábio parou, pensou. Sabe que você tem razão? E saiu. Nisso tinha um assessor de sábio do lado. Aí ele falou assim, seu sábio, peraí, seu sábio, tá errado. Veio aqui a esposa, você deu razão para a esposa. Veio o marido, você deu razão para o marido. Tem que se posicionar, você não pode dar razão para os dois. Tem que saber a quem você vai dar razão. Você é um sábio. O sábio parou, pensou. Sabe que você tem razão? Como é desgastante ter razão, gente. Como é desgastante a gente querer provar para o outro que nós estamos certos. Nós gastamos energia, gastamos tempo, a cabeça esquenta e a gente não vai convencer ninguém do nada. E o espírita adora fazer proselitismo do espiritismo. Adora. Gente, olha só, isso aqui é fenomenal, uma ferramenta de progresso, mas é para nós que gostamos. Quem não gosta, não gosta. Até porque o espiritismo tem quanto tempo? 160 anos? Um pouco mais. Antes disso ninguém progredia espiritualmente? É bom para nós, é uma maravilha para nós, mas não é para todo mundo. E mesmo para nós, hoje eu não acordei bem, gente. Hoje eu estou mal-humorado. Quando eu estou mal-humorado é um problema. A gente precisa definir, entender a separação que existe entre doutrina espírita e movimento espírita. Porque muitas vezes a gente fala, porque o espiritismo é a terceira revelação, o espiritismo é o grande movimento para o progresso da humanidade, é o consolador prometido. E a gente fala isso muitas vezes até com uma certa arrogância. Nós somos o consolador prometido. Queridos, vejam bem. Consolador prometido, realmente a doutrina espírita é. Por quê? Porque a pessoa pergunta assim, mas quem falou que o espiritismo é a terceira revelação e o consolador prometido? Quem disse? A gente responde assim, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pessoa pergunta assim, mas espera aí, quem fez o Evangelho segundo o Espiritismo foram espíritas. Por onde mais você tem para mostrar que vocês são os consoladores prometidos? Por onde mais? Qual é o sinal que vocês dão, demonstrações de que vocês são os consoladores prometidos? É sério isso. Porque, sendo bem redundante, queridos, o consolador consola. Necessariamente. O consolador media situações. O consolador acalma as situações. O consolador conversa com o intuito de elaborar mecanismos para suavizar a dor do outro. O consolador não diz assim, bandido bom é bandido morto. Queridos, me perdoem, mas não é discurso de consolador. Então, se eu não estou consolando, não estou na vibração do consolador. Eu faço parte do movimento espírita, mas ainda não estou na sintonia do consolador. E nós ficamos nesse jogo, nesse teatro de aparências, a gente fica nesse teatro de bonzinho. Então, meus queridos, eu podia aqui muito bem falar com vocês assim, meus irmãos, vamos amar, vamos perdoar, porque isso é realmente um discurso lindo, mas não é a nossa realidade. Eu costumo dizer que nós achamos que humanidade, para nós, é o mesmo que subdesenvolvimento espiritual. Na verdade, a humanidade é a nossa realidade, não a angelitude.
E não é angelitude, queridos, não é. Porque senão eu fico me colocando numa posição de Ícaro com aquelas asas de cera, que eu vou tentar alçar voos, vou chegar perto do sol, minhas asas vão derreter, vou me esborrachar no chão, porque eu não faço contato com a minha realidade de egoísta e de orgulhoso. Eu fico nesse teatro de que o fato de eu estar na doutrina espírita, tendo acesso a essas verdades que vão nos fazer progredir muito mais rapidamente, eu acho que eu apenas tendo contato, eu visto a minha roupa de ver Deus. Quando é que tem um curso aqui? Terça-feira. Então eu coloco a minha roupa de ver Deus na terça-feira, outra minha roupinha de ver Deus no sábado, aí os homens colocam aquele gelzinho no cabelo, as mulheres fazem as suas escovinhas, e a gente vem para a casa espírita para fazer contato com Deus. Queridos, olha só, se a minha função é dar banho em criança e levar para a escola, dar banho em criança e levar para a escola é meu contato com Deus. Se a minha função é dirigir ônibus é o meu contato com Deus. Eu estou em contato com Deus 24 horas. 24 horas. Não é somente na casa espírita. Não é somente em qualquer centro religioso. Estou falando para a gente porque nós somos espíritas. Então a bronca está sendo aqui. Desculpa, mas até sermão de padre, né? Então a bronca está sendo aqui, porque nós precisamos ver isso. Nós precisamos enxergar, porque senão a gente desencarna com aquela visão materialista de que eu fiz o bem e vou chegar em nosso lar. Então, se eu sou espírita e não sou materialista, mas a minha proposta do espiritismo é alcançar um terreninho em nosso lar, eu sou um espírita materialista, porque também estou querendo somar ao meu controle matéria. Matéria sutil, mas é matéria. Queridos, olha só, e aqui não vai nenhuma crítica, não é para desqualificar ninguém. Perceba, o nosso primeiro movimento dentro da casa espírita, normalmente é um movimento de exteriorização de matéria. Eu faço bem para me dar bem. Então eu não sei por que André Luiz foi falar esse negócio de bônus hora, cara. Eu não sei por que ele foi falar isso, porque de lá para cá os espíritas adoram esse negócio de bônus hora. Eu acho até que ele se arrependeu, porque ele nunca mais falou em bônus hora. Ele só falou esse negócio de bônus hora no nosso lar. Nunca mais repetiu. Porque ele começou a ver, rapaz, os caras não estão entendendo esse negócio de bônus hora. Então eu vou dar passe, então eu vou trabalhar como evangelizador, então eu vou distribuir sopa quentinha para fazer bônus horas para adquirir um terreninho lá em nosso lar, do lado da casa do André Luiz. Isso é sério. Nós ainda vivemos o espiritismo como matéria. Isso é natural, queridos, não vale uma crítica, é o primeiro movimento. Agora, nós já podemos, e creio que aqui tem vários que já passaram para o segundo movimento. O segundo movimento é: eu paro de reclamar e passo a elogiar. Eu deixo de querer que as coisas aconteçam para mim e eu começo a fazer as coisas acontecerem para os outros. Porque se é bom para mim, não pode ser somente bom para mim, tem que ser bom para os outros também. Eu começo a me movimentar no sentido de acalmar meu coração, perceber o meu lado sombra, a minha negritude moral, começo a trabalhar isso e eu vou manifestar esse meu progresso no coletivo. É só uma questão de raciocínio. Eu progrido intelectualmente e moralmente comigo mesmo, mas a manifestação desse meu progresso se dá na coletividade. É só uma estrutura de raciocínio, nada mais do que isso. Só para a gente entender como é que eu percebo isso em mim. E quando eu ainda faço movimentos egóicos, movimentos que vão atender apenas as minhas necessidades, eu estou querendo ainda fazer com que o espiritismo atenda as minhas questões materiais. Eu não percebi essa estrutura, que essa estrutura tem um outro objetivo. Existem casas espíritas, principalmente no interior, em que mulheres não podem frequentar casas espíritas com o ombro de fora. Tem que ter uma peça de roupa que cubra o ombro. Tem casas espíritas em que as pessoas vão assistir a palestra, ficam homens de um lado e mulheres de outro lado.
Tem casas espíritas em que as pessoas, os homens também não podem frequentar casas espíritas de bermuda. Veja. Me perdoe um depoimento pessoal. Eu não gosto de fazer estudo de bermuda. Eu não gosto. Quando eu vou para minha casa espírita, para assistir uma palestra, até mesmo para dar passe, eu vou de bermuda, tá quente, eu vou de bermuda. Mas quando eu vou fazer um estudo, questão de respeito, eu entendo dessa maneira. Mas não tem problema nenhum se a pessoa se apresentar para fazer uma palestra de bermuda. Eu não gosto para mim, mas se o outro quiser, problema nenhum. Lá no SEMA, existem instrutores que dão aula de bermuda. Eu não gosto de dar. Porque tem pessoas que vão tão arrumadas que eu acho que seria uma afronta. Mas essa é a opinião minha. Repito, não tem problema nenhum. Pois bem, eu no ano passado, eu fui convidado a fazer um estudo numa casa na freguesia. Era uma casa que estava começando um trabalho, era uma casa que estava ainda se formando em termos de mobiliário. E eu observei que naquela casa não tinha ar-condicionado. Era o meio do ano, mais ou menos como estamos agora. Aí eu olhei, rapaz, porque a primeira coisa que eu faço quando eu entro num lugar é procurar ar-condicionado. Eu e o ar-condicionado, nós temos assim é quase uma simbiose. Nós trocamos muito a simpatia. Eu tenho um problema sério com o ar-condicionado. Eu acho que eu estou vindo da parte quente do umbral, porque tem a parte fria do umbral e a parte quente. Eu acho que eu estou vindo da parte quente. Então, quando eu começo no calor, eu começo a suar, aquilo me dá sabe, eu perco até o ritmo que eu estou falando. Mas, enfim, a casa não tinha ar-condicionado. Eu acabei a palestra, acabei o estudo, aí a dirigente falou assim para mim, Marcelo, você pode voltar? Eu falei, claro, você pode voltar em janeiro? Aí eu por dentro, janeiro, verão, sábado, 5 horas da tarde, e por fora eu tô assim, claro, minha irmã, por fora, claro, minha irmã, que eu volto, vai ser um prazer. Muito bem. Foi chegando dezembro, eu já comecei a suar por conta de janeiro. Aí chegou o mês de janeiro, eu estava pensando, cara, eu não posso, eu vou derreter lá, a minha concentração vai embora, porque vai embora mesmo, me incomoda muito, eu transpiro muito. Eu sentado aqui, quando eu cheguei para o estudo, 5 minutos antes de eu começar a falar, já veio o calor, e vai aumentando conforme eu vou falando. Pois bem, aí eu falei assim, eu vou de bermuda, eu não gosto, mas eu não tenho alternativa, eu vou de bermuda. Aí uma pessoa falou assim para mim, você vai de bermuda? Eu falei assim, vou. Porque as pessoas podem ter pensamentos, estão entendendo pensamentos, né? As pessoas podem ter pensamentos com as minhas pernas, então, se forem pensamentos de compaixão, de piedade, esse tipo de pensamento, porque mais do que isso não tinha. Pois bem, eu fui de bermuda. Cheguei lá, tinha ar-condicionado. Eu estava lá no ar-condicionado. Se eu preciso cobrir canelas e ombros, é porque não houve ainda a tal da transformação moral. Se eu preciso cobrir ombros e canelas, é porque a minha mente ainda não está dominada sensualmente. É com cada um. É com cada um. E não adianta eu me poupar de ir numa casa espírita, não ficar acompanhando canelas e ombros, porque está tudo coberto, porque eu vou sair da casa espírita. Vai acabar o estudo, eu vou para a rua. Eu vou voltar para mim mesmo. Então não vai adiantar esse processo de enganação. Eu preciso aprender a admirar ombros e canelas sem que isso desperte em mim sensualidades exacerbadas. Pronto. Uma canela bonita, ombro bonito e acabou. Acabou. Eu preciso desenvolver esse tipo de comportamento para o meu próprio bem. Porque a matéria com a ajuda da ação material, eu vou progredir. Por quê? Há necessidade da encarnação. Todos leram aqui, não leram? É preciso que eu entenda que eu preciso ver o reino de Deus e para isso eu preciso nascer de novo. E esse nascer de novo é um trabalho meu. É um trabalho que eu preciso elaborar comigo mesmo para que eu consiga obter respostas da vida que me causem menos danos. Porque o maior dano, como eu falei inicialmente, é não ter resposta. É não ter resposta. Agora, pelo menos, eu já tenho algumas respostas que me causam danos. Outras nem tanto. Mas algumas me causam danos, me impactam.
Mas eu preciso perceber isso. Eu preciso fazer as pazes com a minha sombra. Perceber que nas minhas relações eu tenho o meu diabinho e meu anjinho. O outro também tem o seu diabinho e o seu anjinho. Não é uma relação entre dois anjos, nem dois demônios. Não. É uma relação das pessoas que têm essa dualidade, porque todos nós temos. Todos nós temos. Quando a gente fala de desejos, quando a gente fala de necessidades, quando a gente fala de dor, é porque eu ainda não consigo lidar comigo mesmo, eu não consigo lidar com o outro e nem com a matéria. Então eu me decepciono, porque eu acredito que a matéria, que o outro ainda é um ser para me servir. Eu acho que as pessoas e os animais foram criados para me servir. Para me servir. Essa é a mente doentia do egoísta. É por isso que eu digo assim, bandido bom é bandido morto. Porque o bandido vivo me incomoda. Então, se ele me incomoda, eu quero desfazer esse incômodo. Então eu digo o seguinte, tem que morrer. Fruto do meu egoísmo. Do meu puro egoísmo. Porque assim eu elimino o meu problema. Porque o outro está lá não para viver a sua vida conforme ela é. O outro está lá para me servir. Mas o outro não está me servindo. O outro está me causando transtornos. Então eu elimino. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A matéria está aqui para me servir. Então eu vejo uma propaganda linda de morrer na televisão, que diz que se eu comprar determinada sandália, eu vou ter 3 namoradas. Aí eu compro a sandália, as namoradas não aparecem. Aí eu acho que eu errei na cor. Eu vou comprar de uma outra cor a sandália. Eu vou comprar outro par de outra cor. Aí eu compro a sandália de outra cor. E as namoradas não aparecem. Porque não é isso que vai fazer com que esse consumismo vai fazer com que eu consiga vivenciar as minhas necessidades. Tudo bem, queridos? Para gente encerrar, dentro dos meus desejos, necessidades e sofrimento, eu tenho um muito especial. Eu sempre quis ser bonito, mas nunca consegui. Nessa encarnação não deu. Eu tentei, mas não deu. Então, eu achei um blog, tem mais ou menos um mês, muito interessante. Uma pessoa, uma mulher, e ela dizendo o seguinte, que ela tinha muita dificuldade de se aceitar fisicamente, muito bem provida de aparência física. Ela falou que ela narra que ela só foi ter cabelos a partir dos 3 anos de idade. Ela era careca até 3 anos, enfim. Ela cresceu com esse problema de autoestima. O que ela fez? Ela começou a observar os momentos em que ela recebia elogio. E ela fez um estudo e trouxe pra gente uma dica sensacional. Olha só, chama-se o seguinte, 10 dicas que realmente funcionam para você ficar bonito. Vou dar só 8, por causa do tempo. Olha só. A primeira dica. Você é bonito quando você é carinhoso. Você é um pedaço de mau caminho quando você é agradável. Você é um pitel, coisa antiga, né, pitel? Você é um pitel quando você é responsável pelos seus atos. Você é irresistível quando sorri sinceramente. Você é uma pintura quando você é generoso. Generosidade. Tem mais. Você é um partidaço quando cuida de alguém. Você é um deus grego quando se diverte. Você é um galã da novela da Globo quando pensa antes de falar. Queridos, beijo em todos.